Está escrito assim, livro de Jó, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe, a proteção, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diga misericórdia, ó Deus e Pai, em nome de Jesus. Bom é estarmos aqui na tua presença essa doce, maravilhosa, especial, porém poderosa. E aqui estamos para te louvar, te engrandecer, te exaltar e na beleza da tua santidade te adorar. E viemos aqui também, meu Deus, para alimentar a nossa alma com o pão vivo que vem do céu, a tua palavra. Por isso, fale ao seu povo que viera com o objetivo de ouvir o Senhor, pois o Senhor é bom e fala, e assim dá vitória e abençoa a sua igreja. Este é o meu pedido, esta é a minha oração, meu Deus, assim abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Segundo os estudos teológicos, teologia, estudo, o livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito. Não foi o livro do Gênesis, que é o livro do princípio, o livro da criação. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, escrito por Moisés, segundo a tradição, segundo o consenso entre os teólogos. Esse livro vai tratar a história, claro, de Jó. É o homem que mora lá na terra de Ur dos caldeus. Ele é um homem rico, riquíssimo. Na verdade, o texto diz que ele é o mais rico daquela região. O homem que tem mais posse, mais prata, mais ouro. Ele é tão abençoado que Deus lhe abençoou com 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. Ele tem 10 filhos. Ele tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Só no sentido de animais. Ele é detentor, possuidor de tudo isso. A ovelha serviria de alimento. Já os camelos, que eram 3.000, é como se ele tivesse uma frota de ônibus ou de táxi, que era o meio de transporte na época. 3.000 táxis. 500 juntas de boi. Juntas são 2, seriam 1.000 bois. Que seriam tratores. Fora ao que ele tinha em jumentas. 500. Que seria como caçambas. Já pensou você ter 500 caçambas para fazer transporte, para alugar? Ele era rico. Fora a imensa quantidade de terra e a imensa quantidade de servos que ele tinha. E com tudo isso, a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Porque eu vou ser sincero aos amados, que o homem, quando ele recebe uma posição de status, de dinheiro, acontece muitas das vezes daquilo lhe ensoberbecer e ele perdeu o temor de Deus. Mas mesmo Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, ele continuava fiel a Deus, fiel à esposa, fiel, temente e obediente. Tanto que um dia Deus decidiu fazer uma reunião no céu e convocou todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Pense numa reunião grande, pois todo mundo foi convocado. Aí a Bíblia diz que Satanás se infiltrou e foi entre os anjos para a reunião que Deus está fazendo no céu. Quando Deus vê Satanás, Deus se dirige a Satanás e diz: de onde tu vens? Ele diz: de passear sobre a terra, rodear sobre a terra e passear por ela.
Ora, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, vive ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, destruir, humilhar, vencer e derrotar. Essa é a tarefa de Satanás, porque o ladrão, parafraseando a Satanás, só veio roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Se você veio atrás de vida, veio atrás de paz, de vitória, você veio ao lugar certo. Porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus Cristo falando, ele disse: lá estarei eu no meio deles. Então Jesus Cristo está aqui para operar o milagre que você está necessitando. Então, quando Deus viu Satanás e pergunta de onde vens, ele disse: passear e rodear sobre a terra. Aí Deus lhe pergunta uma vez mais, lhe faz mais uma pergunta: tem visto o meu servo Jó? Eu penso que Deus falou com orgulho, no bom sentido da palavra, de boca cheia. Tem visto o meu servo Jó? Tem visto minha serva? Tem visto meu filho íntegro, temente, que se desvia do mal, e na terra não tem ninguém semelhante a ele, em obediência, integridade e justiça, alinhado, aprumado. Aí sabe o que foi que Satanás teve a impetulância de dizer? Também o Senhor deu a ele muitas posses, muitos bens, multiplicou as suas riquezas. Jó não te serve de graça, Jó não te serve de balde, Jó não te serve à toa. Jó e é fiel, porque o Senhor está comprando a fidelidade, a obediência. Porque Jó sabe, Jó pensa que se ele foi fiel, o Senhor vai tomar tudo que ele tem. E se o Senhor tomar tudo que ele tem, o Senhor vai ver se ele não blasfema do Senhor. Tome tudo que ele tem para ver se ele quer mais ir para a igreja. Tome tudo que ele tem para ver se ele quer mais cantar no conjunto. Tome tudo que ele tem para ver se ele quer mais fazer a sua obra. Tire para o Senhor ver. Aí Satanás lançou um desafio e Jó, sem saber de nada, é o alvo desse desafio. Vai ser colocado nesse balaio de gato. Aí Deus disse assim para Satanás: vá e tire tudo que ele tem, só não toque no coração dele. Aí a Bíblia diz que Satanás desceu, meu irmão. Aí nesse dia que ele desceu, era um dia de festa, a festa do aniversário do filho mais velho de Jó. Jó estava em casa, mas os filhos estavam comemorando, os 10 filhos estavam festejando. Era churrasco, Coca-Cola, pense numa festa, meu irmão. Todo mundo alegre e feliz. Aí a Bíblia diz que Jó está sentado à entrada da cidade, porque alguém acredita que ele era o prefeito da cidade, e assim se comportavam os prefeitos daquela época na região, para julgar, decidir e organizar as coisas. Aí de repente veio um servo correndo e disse: Jó, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando. Aí veio os caldeus e tomaram os bois, tomaram as jumentas, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Quando este estava terminando de falar, chegou outro servo e disse: Jó, caiu fogo do céu. Deus permitiu que descesse fogo do céu, consumiu todas as ovelhas, consumiu os pastores das ovelhas, e só eu fiquei, Jó, para trazer a notícia. Esse ainda estava terminando o relato. Chegou outro e disse: olha, Jó, os caldeus e sabeus se dividiram em 4 bandos, tomaram os camelos, mataram todos os servos ao fio da espada, e só ficou eu para te trazer a notícia. Jó já estava arrasado, já estava no fim, já estava em desgraça, em choro, em lamento, em apavoração. Aí de repente chegou o último servo e disse: Jó, os teus filhos estavam festejando o aniversário do teu filho mais velho, primogênito. De repente veio um vento da banda do norte, bateu nos 4 cantos da casa, Jó. A casa caiu assim como se tivesse explodido uma dinamite, sucumbiu todo mundo, matou todos os servos, e também morreram os teus 10 filhos. Você já viu, se você se acordar de manhã com 5 reais para comprar de pão,
e você perdeu os R$ 5, você volta para casa xingando a Deus. Você volta para casa querendo murmurar contra Deus, porque perdeu R$ 5 de comprar o pão. Jó perdeu os camelos, as jumentas, o gado, as ovelhas, os servos e 10 filhos de uma vez só, mãe. Ah, meu Deus. A minha mãe tem 11 filhos comigo. Quer dizer, eu sou o 10º. Tem 11 filhos. Um está no hospital, não estou sabendo da luta. Todo dia ela chora, por causa de um que não foi levado por Jesus. Está lá internado, ela chora. Imagine perder 10. Jó perdeu no mesmo dia, Jó vai pegar na alça de 10 caixões. O rabino vai fazer uma cerimônia, 10 caixões enfileirados. Mas a proposta de Satanás era que quando Jó perdesse tudo, ele ia xingar a Deus. Ele ia se desviar, ia falar palavrão, ia ficar revoltado. Mas a Bíblia diz que quando tudo isso acontecer, quando chegou o derradeiro servo e deu a última notícia, que eu acho que a mulher de Jó desmaiou, eu acho que teve gente que se descabelou, teve gente que, sei lá, a pressão subiu. A Bíblia diz que Jó calmamente se levantou da cadeira, pegou o manto de um lado a outro, rasgou de cima a baixo, pegou pó, colocou na cabeça, se ajoelhou com a face no pó e disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu torno para lá, foi o Senhor quem me deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! E o bonito aqui é o que alguém falou, porque logo que acontece algo com a gente logo quer dizer: ó, Satanás, meu irmão, está atrapalhando a minha vida, Satanás está com raiva de mim, Satanás está me atingindo, Satanás está me ferindo, Satanás tomou isso, Satanás tomou aquilo. Jó não deu bola para Satanás, não deu moral para Satanás. Jó disse: foi Deus quem deu, foi Deus que tomou. Satanás não é de nada, ele não pode dar nada, também não pode tomar nada. Se ele levou alguma coisa, foi porque Deus permitiu, porque o grande é Deus, o poderoso é Deus, quem manda é Deus, quem dá é Deus, quem tira é Deus, quem abate é Deus, quem levanta é Deus, quem esvazia, quem enche, quem faz é Deus. Então descansa, porque tudo está na mão de Deus. Oh glória! Aleluia! Mas é interessante notar que o tinhoso, o fedorento, o inimigo da igreja, ele sempre, você sabe disso, desejou ser adorado como Deus. Ele sempre quis ter status similar, semelhante, parecido ou igual a Deus. Tanto que tem um texto na Bíblia que diz assim: profecia aplicada a Satanás: subirei às mais altas estrelas. E alguém disse que essa palavra estrela no original é anjos. Subirei acima dos anjos, farei o meu trono acima do trono de Deus. Olha, ainda queria um trono maior e mais alto do que o de Deus. E serei semelhante ao Altíssimo. Esse sempre foi o desejo de Satanás. Ele sempre desejou ser igual, parecido, semelhante a Deus. Não sei há quantos anos ele tem tentado e lutado para ver se fica pelo menos parecido, para ver se tem uma casquinha parecida com Deus. Mas eu quero contar um segredo para você:
ele já fez de tudo, lutou de todo jeito, tentou de todas as formas, mas nunca conseguiu nem sequer, aleluia, chegar aos pés de Jeová, nunca conseguiu nem chegar ao rastro de Deus, e nem vai conseguir, porque não há na terra, não há no céu, nem debaixo da terra, alguém semelhante àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Está escrito em Deuteronômio 32 e 39, vede agora que eu sou, aleluia, e não há outro Deus comigo, eu viro e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas. Vede agora que eu sou, e não há nenhum outro Deus comigo. Eu sou Deus, eu sou único, eu sou poderoso. O que aparece por aí é imitação, é genérico, é paraguaio, é pirata, é fajuto, é falsificado. Só tem um Deus que é grande, só tem um Deus que é poderoso. E eu quero declarar na noite desse dia que é o Deus dessa igreja, é o Deus que essa igreja adora, é o Deus que faz presente aqui no meio deste povo. Louvado seja Deus, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse calendário, contagem de dias, horas, minutos, segundos, semanas, quinzenas, meses, bimestre, trimestre, semestre, anos, décadas, séculos, milênios, ainda antes que houvesse dia, eu já era e sempre serei Deus. Aleluia! Quando Moisés, irmãos, vai libertar o povo que está no Egito, Moisés pergunta: como é que eu vou dizer para eles se perguntarem o teu nome? Aí eu digo que eu sou o que sou. Aleluia. Você sabia que na conjugação do verbo ser, no idioma, aleluia, hebraico, porque no nosso idioma a gente começa com a primeira pessoa do singular. Eu sou, tu é, ele é. Não. Lá no idioma hebraico não se começa a conjugação do verbo dizendo eu sou, se começa assim: ele é, aleluia, depois dele aí eu, mas primeiro ele, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí Satanás queria, aleluia, se parecer com Deus, vem lutando, vem ralando, aleluia, nunca conseguiu e jamais conseguirá. Veja que lá no jardim do Éden, você conhece essa história, quando ele vai tentar Eva e dizendo para ela que ela comesse do fruto, porque se ela comesse do fruto, ela ia ficar parecida com Deus. Aleluia. Não, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que no dia que você comer, aleluia, você não vai morrer, você vai ficar parecido com Ele, vai ficar semelhante a Ele. Em primeiro lugar, foi um vacilo de Adão e Eva, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem e também a mulher, já o fez à imagem e semelhança de Deus. Aí Satanás chega com aquela conversinha, chega com aquela proposta, dizendo que ele e ela iriam agora se parecer com Deus. Não precisava comer do fruto, não precisava desobedecer, porque eles já eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Obviamente que quando eles comeram, eles perderam essa dádiva, esse atributo. Mas aí veio Jesus e disse: não, no final de tudo eles vão ser semelhantes a mim, eles vão voltar a semelhante a mim. E Satanás vai continuar caído, vai continuar vencido, vai continuar na lama, vai continuar fracassado, vai continuar, aleluia, desprezado, vai continuar condenado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas a igreja vai permanecer a imagem e semelhança de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, veja a proposta de Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura serve Jó a Deus em vão, debalde? Acaso não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos multiplicaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Ou abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Veja, Satanás está dizendo que quando o homem ele é abençoado, ele tem prosperidade, ele é afortunado, ele tem facilidade para servir a Deus, porque tudo que ele deseja, Deus lhe concede. Tudo que ele deseja, Deus lhe propõe, Deus lhe abençoa. Então, quando o homem, na proposta de Satanás,
é abençoado, tem riquezas, tem prosperidades, tem bênção, é afortunado. Isso significa dizer que ele terá facilidades para servir a Deus, ou ele não terá motivos para se rebelar contra Deus. Aleluia. Mas aí quando Satanás lança essa proposta, ele se entrega, ele se declara, ele se autocondena. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que ele era um querubim ungido, vivia no jardim do Éden, entre as pedras afogueadas. Segundo alguns teólogos, ele era o regente do coral celeste, que era composto pela terça parte dos anjos dos céus. Então veja, Satanás era um querubim ungido, bonito, belo, tanto que alguém diz que quando ele contemplou a sua face, não sei se na água, no espelho d'água, ele entendeu que era tão belo, tão lindo, que merecia estar no lugar de Deus. Vivia entre as pedras afogueadas, tinha poder e autoridade como querubim, mas mesmo tendo tudo, ele decidiu se rebelar contra Deus. Aí quando ele tirou tudo que Jó tinha e deixou Jó na lama, e depois ainda colocou uma lepra que caía aos pedaços do couro de Jó, mas Jó permaneceu fiel. Não teve humilhação maior para Satanás, porque para poder Satanás ganhar uma adoração de alguém que está lá no mundo, ele tem que dar fama, ele tem que dar carro, ele tem que dar casa, ele tem que dar prata, ele tem que dar ouro, tem que dar roupa nova, tem que dar dinheiro, tem que dar isso, tem que dar estátua, tem que dar sucesso. Aí quando Satanás passa pela porta da igreja e olha para os crentes, que às vezes vem para a igreja com uma roupa desbotada, cinzenta e rasgada, que às vezes almoçou, aleluia, manjuba com farinha, entra na igreja, abre a boca e dá glória ao Deus Todo-Poderoso, Satanás fica quebrado, e tomara que ele vá se escapeder no inferno, porque aqui a glória tem dono, é de Deus. Oh glória, oh glória, exaltado para sempre, aleluia. Ei, ele se autocondena, aleluia. Ele cria uma jurisprudência contra si mesmo, dizendo que ele foi ingrato, tinha tudo, tinha honra, tinha status, e perdeu tudo, aleluia. E agora ele quer nos levar para o mesmo caminho de fracasso e de derrota que ele trilhou, que ele seguiu e que ele caminhou. Mas há poder no sangue de Jesus, aleluia. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você entrou aqui humilhado, ou humilhado, coração pesado, angustiado, até irado, aleluia, achando que Deus lhe abandonou, lhe esqueceu, lhe desprezou, lhe rejeitou. Louvado seja Deus. Porque parece que Deus gosta mais de fulano, de Beltrano do que de mim, porque parece que a vida dele ou a vida dela é melhor do que a minha. Deixa eu lhe dizer, Deus está provando a tua fé, Deus está testando a tua fé. Não porque Deus precise saber, aleluia, ou colocar algum teste para saber o tamanho, a qualidade da sua fé. Deus simplesmente quer provar para os anjos, para os arcanjos, querubins, serafins, e até mesmo para o mundo e para Satanás, que não tem os atributos de Deus, que você é uma pessoa obediente de fé, aleluia. E é por esta razão que Deus vai te abençoar, é por esta razão que Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Ele primeiro está colocando você no deserto, para que o adversário, o inimigo, para que as testemunhas do céu e da terra e de debaixo da terra contemple e entende que Deus não está te abençoando simplesmente porque você é bonitinho, simplesmente porque você é cheirosinho. Não, Deus está te abençoando e está provendo para Satanás que está te abençoando, porque se você tiver abençoado, você é crente. Se não tiver, é crente do mesmo jeito. Se tiver dinheiro, é crente. Se não tiver, é crente do mesmo jeito. Se tiver roupa nova, vem para a igreja da glória e adora. Se a roupa tiver velha, rasgada, desbotada, vem para a igreja e adora e glorifica do mesmo jeito. Aí Deus diz assim na eternidade: é por isso que eu vou abençoar, é por isso que eu vou dar vitória, porque ele não está na igreja porque eu tenho alguma coisa para dar, ele está na igreja para me adorar, e quem me adora recebe vitória. Ei, Deus não despreza o adorador. Deus não deixa adorador derrotado, vencido.
pode passar por uma fase, como foi o caso de Paulo e Silas, que foram levados para a prisão, colocado, aleluia, na masmorra, no calabouço, ainda por cima prenderam os pés dele no tronco. Eram 2 tábuas feitas aqui, os meus dedos, com o orifício. Quando colocava os 2 pés, aí travava a tábua e colocava um cadeado, amarrava uma corda e puxava, aleluia, num gancho que ficava em cima. Então ele ficava com os pés para cima, só os ombros no chão. Ali ele fazia as necessidades fisiológicas, ali ele dormia, se trazia a comida e a água, ele ali mesmo comia e bebia, e assim ficava por vários dias. Tinha gente que pegava pneumonia, porque ficava com as costas no chão frio, úmido, adoecia. Mas a minha Bíblia diz que por volta das 0 hora, meia-noite, Paulo e Silas estão na prisão. Aí eles entram em acordo. O que é que a gente vai fazer? Vamos cantar, vamos orar e vamos adorar. À meia-noite eles não estão reclamando da situação, não estão xingando, não estão reclamando da vida, não estão dizendo que estão vivendo uma desgraça, uma miséria, que a vida deles está um caos, está uma derrota, está um fracasso. Não, no calabouço, com os pés no tronco, humilhados, sem serem criminosos, estão lá cantando, louvando e adorando. E você veio à noite desse dia para este culto, com certeza comeu hoje, talvez não comeu muito, mas eu duvido que você não come, porque crente, meu irmão, aleluia. Ele disse: se me deixar isso aqui para amanhã, vou deixar nada, vai que quem guarda com fome o rato vai comer. Aí come tudo de uma vez só. Meu Deus do céu, eu duvido que você não comeu nada hoje. Está aí com a sua roupa, talvez não seja nova, mas está chique, está arrumado e cheiroso. Aí você chega aqui na igreja, fica triste, pião, desanimado, bochechudo, com raiva, porque não sei o que, porque não sei o que é que há. Paulo e Silas na prisão, com os pés no tronco, meia-noite, sem lençol, sem cobertor, no chão úmido, frio e fedorento, cheio de rato, escorpião e barata. Eles estavam adorando a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Ei, Satanás, você se enganou. Esse povo é crente, e povo crente adora, glorifica, independente da situação e do momento. Fique de pé, por gentileza.